Então, bom dia a todas. Nós vamos dar início a um novo tema, né? Nós estávamos pensando como que nós vamos terminar esse mês de outubro, e aí lembrei, né, do Outubro Rosa, fui fazer uma pesquisa e aí descobri que Lucas é o evangelista das mulheres, né? A maioria, né, das histórias de mulheres, dos encontros que elas tiveram com Jesus, está no livro de Lucas. Até porque a gente pode lembrar, né, que o judeu tinha uma cultura, um pensamento a respeito das mulheres diferente dos gregos, né? Que Lucas, ele era um gentil, ele era grego. Então ele já tinha uma outra visão a respeito das mulheres, né? Então todas as informações que ele colheu, né, quanto médico e nessa visão, então ele é o livro que mais fala a respeito de mulheres. Então Lucas é o evangelista das mulheres. Então a gente percebe que, né, nesse contexto, as mulheres são o alvo do amor de Deus, e Lucas traz bem essa mensagem, né, de como a mulher, ela também, né, como os homens, mas ela tem algo muito especial, que elas também são alvos do amor de Deus. Então, durante esse mês de outubro, hoje eu trouxe uma só, para a gente poder estudar sobre a vida dela. Vou ver se a gente consegue estudar as mais desconhecidas, né? Porque as mais conhecidas a gente sempre tem alguma coisa, mas vamos trazer aquelas desconhecidas, fazer essa busca. Então, o Evangelho de Lucas é esse que guarda, então, o maior relato sobre mulheres. Aí nós temos esse painel. Aqui estão algumas delas, não sei se as irmãs conseguem identificar. A mulher da dracma perdida. Essa é a Joana, que se encontrava no túmulo, né? Quando foram ver Jesus. O nome dela é Joana e nós vamos falar a respeito dela hoje. Temos Talita, a filha de Jairo, né? A viúva que deu tudo o que ela tinha, a mulher encurvada, a pecadora, interessante também, fui pesquisar, né, por que ele chama de pecadora, as mulheres no seu ministério, temos também as mulheres que ajudaram Jesus, né, no ministério, a mulher hemorrágica, Isabel e Maria, e também a viúva insistente. Tem Marta, Maria, tem várias outras, mas as outras mulheres estão nos outros evangelhos, né? Por isso são sinóticos, são as coisas que eles têm igual. Mas essas mulheres, elas aparecem, a maioria delas, no relato de Lucas, tá bom? Então, por isso, Lucas, o evangelista das mulheres. Nós vamos, então, trabalhar isso. Então, por exemplo, o único que conta a história de Isabel é Lucas, né? Isabel, ele aparece, então vamos, só para a gente ir rapidinho, só para a gente saber. Então, primeiro, ele conta a história de Isabel, ele é o único que conta a história de Isabel, os outros evangelhos não tem, mas esse tem lá a história de Isabel. Lucas capítulo 1, versículos 5 a 25. Depois as irmãs vão vendo nas suas casas. Maria, capítulo 1, versículo 26 a 56, né, que ela tem então aquele enredo com Isabel. Ana, que é a profetisa, que eu também acho interessante, nós vamos estudá-la. Ana, capítulo 2, versículo 36 a 38. Temos a viúva de Naim, capítulo 7, de 11 a 17. Temos Maria Madalena, Joana, Susana e as outras mulheres que seguiam a Jesus, lá no capítulo 8, versículos de 1 a 3. Temos Marta e Maria, no capítulo 19, versículos 38 e 42. Temos a mulher encurvada, em Lucas, capítulo 13, versículos 10 a 17. A mulher que procura a moeda perdida, capítulo 15, versículos de 8 a 10. A viúva insistente, capítulo 18, versículo... Vocês viram, irmãs, que todo o livro de Lucas tem um relato sobre uma mulher. As mulheres de Jerusalém que choravam atrás da cruz, capítulo 23, 27 a 30. Então, do começo ao fim, tem, então, a história de uma mulher. As mulheres, então, cuja referência partilha com outros evangelhos, né, que são os sinóticos, como é o caso da sogra de Simão,
que ele fala no capítulo 5, mas também está em Mateus capítulo 8, versículos de 14 a 15. Nós temos também Marcos capítulo 1, versículo 29 e 31, a mesma história, e a mulher hemorrágica e a filha de Jairo, lá, então, que ele fala no capítulo 8, 40 a 56, mas também há no capítulo 9 de Mateus e no capítulo 5 de Marcos. A viúva que dá tudo quanto tinha para o tesouro do templo, temos no capítulo 21 de Lucas, certo? E em Marcos capítulo 12. E as mulheres, então, galileias, que foram ao túmulo, que descobriram o túmulo vazio, lá no capítulo 24 de Lucas, capítulo 28 de Mateus e no capítulo 16 de Marcos. Tá bom, irmãs? As irmãs não têm esses textos, né? Mas só para as irmãs saberem, então, para a gente entender exatamente isso que nós estamos falando. Então, para Lucas, não portanto, estranho que uma mulher, corra à procura de Jesus, né? Provavelmente as mulheres sempre procuraram ajuda na medicina, né? Ele era um médico. Algumas encontraram, e as que não encontraram, ele sabia. Todo médico tem sobre o seu paciente, não tem? Como que se chama? Prontuário, né? Um prontuário dos seus pacientes, né? Então, sabendo as histórias, todas essas. Então, o importante é a gente entender da onde que Lucas, porque ele não era, lembra que a gente já falou que ele não era discípulo, então ele foi colhendo as informações sobre o nascimento de Jesus, tudo isso ele colheu, então foi da própria Maria, né, dos relatos de Maria. Porque se os outros não falam a respeito de como foi, por que ele fala? Se os outros evangelhos não falam, porque ele, então, foi pesquisar, foi saber, então, conhecer a história desse Jesus. Então, o encontro com as mulheres pontua que enquanto Jesus andou na sua jornada cristã, as mulheres também andaram com eles. E isso era uma coisa atípica, certo? Por isso que os discípulos sempre tinham uma rusguinha a respeito disso, porque não era o costume judeu, né, que mulheres, elas tinham que ficar lá no lugarzinho delas, não poderiam sair. Mas Jesus, na sua jornada, muitas mulheres, então, andaram com ele e acolheram a mensagem, né, da salvação e acolheram não só a mensagem que ele falava, mas o próprio Jesus, porque a palavra de Deus fala que elas serviam ele, né? Então, não é só a mensagem que tocou a vida delas, mas naquele momento também elas decidiram, quando elas foram curadas, né? Quando os demônios foram libertas dos demônios, elas tiveram uma atitude preciosa, que era a gratidão. Porque o serviço, ele tem a ver com gratidão. Tudo aquilo que nós recebemos, nós nunca poderemos, vamos dizer assim, pagar aquilo que Deus faz por nós, né? Todas as dádivas, tudo que Deus faz por nós é impagável, foi pago então por Jesus Cristo. O que nos resta agora como servos de Deus, como nós falamos a semana passada, o que nos resta? Agradecer. Nosso serviço hoje é um presente para Deus, uma forma de nós agradecermos. Então, essas mulheres encontraram Jesus, tiveram um impacto muito grande na vida delas, mas também no coração delas. Então, elas passaram a servir a Jesus e também os discípulos. Isso é algo muito importante. Uma coisa que eu tenho falado muito, mas que nós temos visto é uma ingratidão muito grande hoje. E não é fora, é dentro, né? A ingratidão é dentro do nosso coração. As pessoas querem ser servidas, mas elas não entendem que a posição dentro do reino de Deus é de servo. Nós precisamos encontrar um lugar no corpo de Cristo para servir. Esse é o nosso chamado, é o nosso propósito para hoje. Encontre, irmãs, um lugar no corpo de Cristo para servir. Olha, serviço não falta nessa casa, pode ter certeza, você pode servir. Tem gente que eu sei que serve no protocolo, outros
serve na classe, não importa, o outro serve lá no grupo. Então, sempre há um lugar para a gente exercer a gratidão. Essas mulheres encontraram com Jesus e encontraram um lugar no coração delas para agradecer. Então, é muito importante a gente entender isso, ok? Mas, então, o aparecimento de uma mulher acaba sempre trazendo um elemento positivo na narração de Lucas, né? Porque os outros eles falam, mas não colocam esse contexto dessa mensagem de salvação, de gratidão, de companheirismo, de serviço, a importância dessa visão dele, né? Então, Lucas apresenta a mulher com características de grandeza humana, exemplar, por quê? Por causa da visão dele. Então, como que ele falava a respeito dessas mulheres, você via que não tinha nenhum preconceito, nenhum sentimento de rejeição a respeito. Então, ele trouxe essa mensagem positiva quando ele narra, então, a história de uma mulher. Importante a gente ver isso nesse livro, né? Lucas apresenta, então, essa mulher com características humanas, exemplar, mas também acolhe, a gente vê o acolhimento daquelas mulheres que tinham as suas fraquezas. Por exemplo, ele chama a mulher pecadora, né? Os outros textos falam adúltera, então aponta o pecado. Não, ele fala a mulher pecadora, pecadora como todos nós somos. Então você vê a diferença entre você apontar o dedo e chamar uma mulher de adúltera e você chamar de pecadora. Pecadores somos todos nós, né? Então a gente vê essa mensagem de amor na vida, então nessas narrações de Paulo, né? Então são pecadoras, eram doentes, olha só, eram doentes, eram possessas, eram viúvas, né? Então, o primeiro dado inesperado por parte desse narrador é de como ele apresenta, então, as mulheres. Diferente da visão de um judeu. Ele era um grego, então, a consideração a respeito das mulheres entre eles era diferente. Então, ele tem essa visão. E isso é um tanto espantoso quando nós sabemos, então, que Lucas não caracteriza moralmente outros personagens. Nenhum deles, na verdade. Quando você lê o livro de Lucas, você vê, então, ele sempre trazendo essa parte humana, da fraqueza humana, né? E levando, então, a mensagem de Jesus. Então, essa relação, né, que ele tem com esses pecadores, né? Que ele fala pecadores. Ele não aponta o pecado de ninguém. Ele fala os pecadores, a pecadora, os pecadores. Então, ele traz essa questão. Então, isso mostra a delicadeza, a grandeza do coração desse autor, né? Desse narrador, né? De ele elevar, né? Tirar aquela pessoa daquele estágio de marginalização e trazer ele, então, para que ele possa encontrar a mensagem de Jesus, né? Que ele possa encontrar Jesus. Então, ele tem isso, né? Reservava os outros aspectos da vida da pessoa e focava exatamente na necessidade que ele tinha, né? Naquela fraqueza que a pessoa tinha. Então, embora alguns comentadores digam tratar-se de uma mulher prostituta, aquele que ele chama de pecadora, né? Ele não fala isso. Poderia ter utilizado, então, outros substantivos, como ele faz em outras passagens. Mas simplesmente ele apenas afirma, era uma pecadora da cidade. Esse é o relato dele. Vamos ver isso no versículo 15, capítulo 15 de Lucas. E nós temos essa. Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Versículo 37. Quem gostaria de ler? Não, 37. Só vai até o 32. Onde que está, então, da mulher pecadora? O meu tem 15 e 30.
então acho que eu troquei o texto aqui, mas... Qual que era que você queria? Da mulher pecadora. Eu devo ter trocado o texto. Depois você procura para mim, Su, tá? Então ele fala exatamente isso, chama apenas de a mulher pecadora. E nós temos também uma referência lá em Lucas capítulo 8, versículos 1 e 2, que fala então a respeito das outras mulheres. Ele fala Lucas 8, versículo 7. 7:38. Ah, tá. Lucas 7, 38. Quem quer ler, pode ler. 37, né? Pode ler. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora... Olha, gente, olha a delicadeza. Uma mulher daquela cidade, uma pecadora. Certo? Trouxe um frasco de alabastro com perfume. Entende? Então, você vê como o trato dele, então, com essa mulher, né? Nós temos, então, Lucas, capítulo 8, versículos 1 e 2. Quem gostaria de ler? Pode ler. Depois disto, Jesus andava de cidade em cidade, e de aldeia em aldeia, proclamando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E 12 iam com ele, assim como algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, de doenças, Maria chamada Madalena, de quem saíram 7 demônios. Ok, mas então olha que importante. Como que ele coloca então algumas mulheres que haviam sido livradas de espíritos maus e curados de doença. Ele não aponta nenhum pecado. Você não vê nenhuma rejeição, nenhum tipo de preconceito nessa pontuação, na linguagem dele. Mas uma linguagem mais assim natural e mais real também, né? Se ele está ouvindo a mensagem de Jesus, ele entende ele como o Salvador, aquele que veio nos livrar. Então, se ele entende a mensagem, ele suaviza também quando ele fala. E isso às vezes é complicado, né? Mas quantos de nós temos às vezes dificuldade na forma de falar? Temos dureza, né? Às vezes somos críticas, às vezes somos condenadoras, né? Se nós ouvimos essa mensagem, né, do Cordeiro manso e suave, como que nós ainda, às vezes, a gente vê às vezes nas pessoas um tom de voz ainda ressentido, amargurado, né? Nós somos mensageiras da ressurreição, né? E nós precisamos muitas vezes ter uma linguagem diferente. E as irmãs sabem como que as palavras e como elas saem da nossa boca, elas vão levar a mensagem ou elas vão impedir que a mensagem entre, né? Então a importância da gente cuidar também, né, da linguagem, de como nós usamos as nossas palavras, né? Então, olha só que lindo, irmã. Jesus olhou as mulheres com olhos diferentes. E Lucas captou isso, certo? Ele fez essa captação. Tratou-as com ternura, até então desconhecida, né? Então ele viu Jesus, ouviu, né, na história delas, porque quando ela narra a sua história, ele capta isso. Ela se sentiu amada, Jesus tratou ela com dignidade, Jesus tratou ela com ternura. Então, na hora dele também fazer isso, ele também faz da mesma forma, ele traz então essa mensagem, porque a gente sabe que ele ouviu, ele não estava lá, ele ouviu, mas olha a sensibilidade desse narrador, dele ouvir de uma mulher, ela saiu de lá curada, mas sentindo-se amada, acolhida por esse mensageiro da paz, né? Por esse mensageiro da salvação. Então, havia falhas, né? A gente sabe que tinha falhas na vida delas, mas Jesus acolheu elas com dignidade, certo? Ele reconheceu o valor delas e acolheu elas como discípulas também, porque discípulo é aquele que segue Jesus, certo?
é aquele que segue o mestre, é aquele que ouve, é aquele que segue aquilo que ele fala. Então tinha os discípulos, mas também as mulheres eram discípulas de Jesus, aquelas que andavam. Então ele tratou elas como seres humanos, com necessidades, com falhas e talentos. Ele reconheceu o valor dessas mulheres. Elas nunca haviam sido tratadas assim. E Lucas conseguiu ter essa percepção espiritual e, né, dessa mudança que aconteceu. Então, as pessoas viam as mulheres como uma fonte de impureza sexual, ritual, ou muitas vezes, né, as mulheres que não estavam dentro do padrão, então não eram consideradas puras, né? Lembrem, puras, tudo isso. Então tinha um contexto. Mas a gente vê, então, Jesus rompendo. Como que você senta com uma mulher, você deixa essa mulher, né, essa mulher adulta tocar em você? Como que você pode andar com essas mulheres que, né, endemoniadas e prostitutas? Como que você faz isso, né? Lembra, sempre tinha uma crítica em relação às mulheres que andavam com Jesus. Então, foi rompida as tradições e os costumes. E Lucas percebeu isso, né? A importância da gente entender isso. Jesus se aproximou delas sem temor. Ele se assentou na mesa com elas, porque não as mulheres, os homens sentavam num lugar e as mulheres sentavam em outro lugar. Mesmo na sinagoga, tinha um espaço para os homens, né? O espaço principal era para os homens e as mulheres ficavam lá no cantinho com as crianças, no outro lugar. Né? Mas Jesus não, ele já chega e senta na mesa com mulheres e com homens. Ele quebra, né, esse preconceito. Então, quebrou com essa estrutura. Quando ele se assenta na mesa com elas e deixa que elas toquem os seus pés, né? Então, para a gente entender, elas foram livres para conversar com ele, contar as suas histórias, né? Que às vezes a gente não tem alguém que ouça aquilo que está no íntimo do nosso coração. Dificilmente nós temos pessoas que têm essa sensibilidade, né? Mas essa é uma coisa que toda mulher procura, alguém que ouça, né? Algumas mulheres espremem até os maridos porque querem que eles descubram o que está acontecendo dentro delas, né? Eu sempre falo que as mulheres acham que o marido tem bola de cristal. Se você não falar, ele não vai saber, não vai ficar espremendo ele não, gente. Né? Eles não são adivinhos. Você tem o direito de dizer como você se sente, certo? Mas tem muitas mulheres que criam climas e conflitos dentro de casa porque elas esperam que eles adivinhem o que ela está sentindo, o que está acontecendo dentro dela. Isso não vai acontecer, né? Cada um tem a sua característica. Então é importante, elas se aproximavam e ele ouvia a história delas. Se elas andavam com eles, então elas contavam, eu vivi assim, fui marginalizada, meu marido fazia isso, ou minha... Entende? Eles ouviam, e isso foi tão importante. E a gente vê isso narrado nesse livro, né? Essa questão da aproximação, delas encontrarem, então, e terem um coração grato. Elas foram igualmente livres para conversar, né, para seguirem a Jesus, e nós vemos então esse relato, né, da mesma maneira que os homens se relacionavam com ele, então essas mulheres também. É o caso então de Joana, que nós vamos falar hoje, que é uma dessas mulheres que encontraram o túmulo vazio. Então fala sobre essas mulheres. E ela se chama Joana de Cusa, que se chama, lugar, né, da onde ela veio, da onde ela nasceu. A Bíblia diz sobre Joana que Joana tem um nome que significa agraciada por Deus. Então toda Joana, o significado do nome Joana é agraciada por Deus, aquela que encontrou o favor de Deus, aquela que encontrou a graça de Deus. Então Lucas volta a citá-la na narrativa. Ela é citada 2 vezes, né, na narrativa da ressurreição de Jesus. Vamos lá? Lucas capítulo 24, versículo 10. Lucas 24, 10. Então hoje nós vamos falar de Joana. Quem vai ler? Pode. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas
confirmaram essas coisas aos apóstolos. Então, elas que foram as mensageiras da ressurreição. E aí cita o nome dessas, né? Tinha outras. Mas é importante, gente, que essas têm um nome, né? Fala as outras mulheres que estavam. Mas essas mulheres, de alguma forma, elas marcaram, né, esse contexto todo. Então, por isso fala de Joana, fala de Maria Madalena. Então, foram mulheres que marcaram. E nós temos, então, exatamente isso. O nome do seu marido era Cusa. Então, não era cidade, mas perdoe. O marido dela era Cusa. O nome de origem era incerta, que significa vidente. O significado do nome Cusa é vidente. O fato, então, ele era procurador de Herodes. Vamos ver lá em Lucas capítulo 3, versículo 1. Então, vamos ver o contexto da história dessa mulher. Ela era casada com um homem chamado Cusa, que era, então, um homem proeminente, tinha um lugar de proeminência naquele tempo. Lucas 3, 1. Quem quer ler, por favor? No 15º ano, no reinado de Tibério, César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, Pentecária da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Ituréia, é isso mesmo? E de Traconites e Lisânia, tetrarca da Abilene. Só tem? Só tem. Então, aqui dentro dos registros, Tetrarca é o quê? tetrarca. E eu acho que é uma tetrarca. O que é, Sueli? É uma posição? É um nível, o né? governador da quarta parte de uma região. Porque ele Isso fala é dessa. tetrarca, que é de tetra. Tetrarca. Ela repete várias vezes, né? Então, é o governador da quarta região, né? Porque lá era... parte de uma região. Eles sim. dividiam, né, as regiões. Sim. Então, da quarta parte chamava tetrarca. Muito obrigada. Viu Hoje como é bom seria consultar os sobre universitários? Isso. Vamos consultar os universitários. Hoje seria uma subprefeitura. Sim, exatamente, né, da região. Então, nós temos então este homem. Então, ele, nós temos aqui como assassino de João Batista, nós temos Herodes, né, o Antipas. De acordo então com a nova linguagem de hoje, Cusa era alto funcionário do governo de Herodes. Até há quem diga que Cusa pode ter sido o oficial cujo filho Jesus curou de uma grave febre, lá em João 4,46. Há uma pesquisa histórica, não se pode dizer que aquele centurião, não lembro, acho que era centurião, aquele oficial que Jesus curou o filho dele antes, lembra assim, você pode dizer uma palavra e será feito, nem precisa ir na minha casa visitar o meu filho. Ele não se achava digno. Eu não me acho mas se o senhor falar uma palavra só, o meu filho pode ser curado, o senhor nem precisa ir lá. Diz a história, os historiadores, que pode ter sido, então, este homem, né? Pode ser por isso que Joana foi alguém também que contribuiu para o ministério de Jesus financeiramente, porque provavelmente eles tinham muito dinheiro. Então, pode ser que por causa dessa ocasião, do filho dela ter sido curado por Jesus, que ela então começa a investir no ministério em ajudar eles, tá? Pode ser, então a gente não sabe, mas a história diz, não se diz muita coisa sobre ela, mas mesmo assim é notável a nobreza de caráter dessa mulher, como nós vamos ver daqui em diante. Então vamos ver como que esse episódio que acontece na vida dela, na vida da sua família, mostra então o caráter dessa mulher. Primeiro, que ela era uma mulher agradecida. Se foi o filho dela que foi curado, né, dessa enfermidade, dessa forma, Jesus nem saiu do lugar, né, mas uma palavra só, né, na fé daquele pai trouxe. Poderia ser que ela estava lá com o filho morrendo em seus braços, a gente não sabe, e de repente ele é curado.
Chega o marido e conta, encontrei Jesus, né? E falei assim, assim, assim. E ele falou, pode ir para casa, vai abraçar o seu filho, porque ele já está curado. Sabe-se lá o que acontece, mas aí ela vem à tona trazendo essas características, né? Pensa nisso, irmãs. A gente pensar a respeito disso, de você ter alguém que está ali, né? Quem sabe já tinha, né? Sei lá a gente não sabe o que ia acontecer, né? Não foi, depois não foi esse que alguém falou assim, não adianta você falar com ele porque o filho já tinha morrido, não, né? Não é o mesmo. Então, Joana era uma mulher agraciada, já pelo próprio nome, né? Importância, irmã, a gente ter o significado correto do nome, né? Às vezes as pessoas dão cada nome para as pessoas, né, irmãs? Como é importante você carregar um nome com significado, né? Era uma mulher agraciada. Então, Lucas informa que as mulheres que acompanhavam Jesus haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Joana era uma das mulheres que havia sido fisicamente curada e espiritualmente liberta pelo poder de Jesus. Olha só, irmãs, Lucas capítulo 8, versículo 2, nós já lemos, né? Algumas mulheres. Então, ela está nesse contexto também de mulheres que haviam sido livradas de espíritos maus e curados de doenças. Não sabemos qual desses atos aconteceu na vida dela. Como diz o historiador, pode ser que o filho dela tenha sido curado, seja isso, né? Mas também ela encontrou Jesus e tenha então sido curada. Joana era uma das mulheres que poderia ter sido fisicamente curada ou espiritualmente liberta pelo poder de Jesus. Ela vivia numa situação bastante angustiante, mas Jesus encontra ela, dá perdão para os pecados, porque isso é uma coisa tão importante. Todo encontro com Jesus tinha exatamente essa dinâmica. O que tinha no coração de Jesus era que as pessoas fossem perdoadas dos seus pecados. Esse era a dinâmica e isso era o que estava no coração mais importante, porque essa era a missão de Jesus, né? Trazer isso para as pessoas. Trazer a purificação para as suas injustiças e alívio para a sua dor, provisões para as suas ansiedades, né? A gente vê, irmãs, que essa questão da ansiedade e preocupação é algo que reina entre nós. A maioria das pessoas, por exemplo, que eu atendo às vezes, e que a gente sabe, são mulheres. Como nós temos esse problema, né, irmãs? Ansiedade, preocupação. E como nós temos que fazer como essas mulheres, levar a Jesus e deixar lá. Irmãs, é muita gente vivendo esse tempo de ansiedade, preocupação, de temor, mas nós temos este mesmo Senhor e Salvador que cura, que liberta, que perdoa, que está onde, irmãs? Nem está longe, está em nós, mas nós às vezes não usufruímos disso e ficamos nos ansiando, nos preocupando com coisas que não devíamos. Então, Jesus proveu as suas ansiedades, consolou elas, né? Quanto choro, quanto terapia, né? Porque elas andavam com Jesus, paravam, fazia fogueira, né? E estavam lá, se você olha o contexto, elas alimentavam Jesus. Enquanto estavam ali cozinhando, você acha que Jesus não estava ouvindo as lamúrias, as lamentações e as dores delas? Que palavras que elas podem ter recebido enquanto elas acompanhavam Jesus, né? A gente vê aqui, né, várias mulheres ouvindo ele falando. Então, a gente vê as que acompanhavam ele no ministério. Então, quantas coisas, porque mulher gosta de falar, tem que falar, mulher precisa de terapia. Então, Jesus provavelmente ouviu tudo isso, né? E foi importante para elas ter isso aí, né? Encontraram luz para o caminho, a vida eterna, presente, né? A vida eterna é o nosso presente eterno e é tão importante a gente ser agradecido por isso. Gente, a gente fica lamuriando e se lastimando por essa vida, né? Passageira, gente, passageira. E a gente não tem esse sentido, né, da gratidão da eternidade. Eu falo isso, gente, nós somos seres eternos, já estamos vivendo a nossa eternidade, daqui um pouquinho vamos ser promovidas para uma promoção, mas a gente já está vivendo.
E a gente tem que ser grato por isso. A gente lamúria demais por essa vida. Daqui para frente não está esperando mais nada. Ah, não, gente. Deixa Jesus fazer a obra. É verdade. Então, ela foi grandemente agraciada, abençoada por Jesus. Joana era uma mulher agradecida e ela então tornou, né, esse ministério itinerante de Jesus de cidade em cidade, que anunciava com autoridade e sabedoria o gracioso reino de Deus que traz salvação a homens e mulheres perdidos. É bom que se diga que ela não o seguia e não o apoiava porque tivesse sido particularmente convidada ou designada para isso. Ela também não seguia por interesse político ou material, né? Que hoje a gente não sabe a motivação correta que os crentes estão seguindo a Jesus. Alguns só querem as mãos, né? Só quer, mas não querem a responsabilidade de ser um discípulo fiel, né? Então a motivação do coração dessa mulher indica, então, quando nós temos a motivação correta, a gente é feliz. A nossa insatisfação é por não ter uma motivação correta dentro do nosso coração. A pergunta é: por que você está seguindo Jesus? Por que você ouve? Por que você segue? Por quê? Qual é a motivação? Né? Então, na vida de Joana tinha uma motivação para ela apoiar o ministério de Jesus. Qual era, irmãs? Gratidão. Essa deve ser a motivação do nosso coração. Nada é penoso ou pesado quando você tem um coração grato. O peso das nossas angústias, das nossas dores, é chamada ingratidão. Isso é que pesa em nós. Não é nem os problemas, porque ele falou assim: eu levo. E olha, meu fardo é leve, eu levo. Mas a ingratidão é um peso muito grande no nosso coração. E é ela que alimenta muitas dores e angústias e aflições na nossa vida. E aqui nós estamos vendo o exemplo dessa mulher. Era uma mulher agradecida. Era uma mulher que tinha a mente liberta, né? E ela era uma mulher abençoadora. A gratidão dela levava ela a ser uma mulher abençoadora. A graça de Jesus mudou o rumo daquela mulher para sempre. Por causa disso, ela se tornou, então, uma seguidora de Jesus. E quantas mulheres elas puderam ouvir e ajudar também? Ok? Joana era uma mulher generosa, né? Importante isso. A palavra de Deus fala que Jesus tinha esse tempo, né, que eles andavam, e ele falou uma vez que ele não tinha onde reclinar a cabeça. Lucas 9:58 fala a respeito disso também. Sendo assim, esse ministério era totalmente dependente do quê? Da generosidade dos outros. Então, todos aqueles que recebiam, por isso que é tão importante, né, irmã Cezê, dos leprosos, quantos voltaram para agradecer? Às vezes não basta um só muito obrigado, né? Às vezes, porque a gratidão também precisa ser demonstrada em ações. Essas mulheres tinham isso no coração delas, né? Então, elas foram libertas, elas se tornaram generosas com isso. Então, elas custeavam muitas vezes o alimento, né? Auxiliavam algumas outras pessoas. Então, aqui no Evangelho de Lucas, nós sabemos que grande parte das doações vinham da onde? Das mulheres que seguiam a Jesus. Sempre de maneira generosa, elas usavam seus próprios recursos para sustentar o ministério de Jesus. Eram mulheres, então, de alto escalão, tipo esta Joana, né? Que tinha, então, essa... Era uma mulher corajosa, certo? Ainda no território da Galileia, ela ouvira Jesus dizer várias vezes que em Jerusalém ele seria denunciado, capturado, julgado, condenado e crucificado. Enquanto elas ouviam isso, quanta angústia no coração, irmãs. Elas tinham um amor pelo Salvador. Quanta angústia no coração delas saberem disso. E tanto irmãs, que elas sabiam disso, que elas tinham a empatia com isso. Porque os homens não gostavam de ouvir isso. Eles falaram: não fala disso não, Jesus, né? Tanto é que elas foram as primeiras lá, porque elas receberam a mensagem da ressurreição enquanto elas andavam com ele. Os homens demoraram muito
Elas foram enviadas e mesmo assim eles não acreditavam. E eles andavam junto. E a mensagem da morte e da ressurreição ele foi pregando, ele foi preparando os seus discípulos. Teve uma parte, não sei se é em João, que fala assim, que quando Jesus fala que ele iria, né, eles dormiram e falava assim, e ficaram deprimidos por ouvirem essa mensagem. Mas essas mulheres estavam esperando o momento, porque elas foram as primeiras, porque essa mensagem entrou no coração delas. E elas se tornaram mensageiras da ressurreição exatamente porque elas acreditaram, né? Então, de maneira corajosa, elas seguiram a Jesus. Aí fala, né, a palavra de Deus, nós vamos deixar para semana que vem, aí termina essa partezinha, tá bom? Fala exatamente que elas que estavam lá, né? Elas estavam diante da cruz, mas elas também foram diante do túmulo vazio, porque a mensagem da ressurreição entrou no coração delas enquanto elas serviam a Jesus. Olha isso, irmãs. Enquanto a gratidão no coração delas, a mensagem da ressurreição entrou no coração delas. Elas criam. Foram mulheres que tiveram fé, foram as primeiras que chegaram lá. Mas quando ele estava diante da cruz, elas estavam lá. Mas elas tinham certeza que ele iria ressuscitar. Tanto é que elas saíram, olha gente, fala que elas saíram lá, daquele momento onde Jesus foi crucificado e morreu, e foram preparar, lembra, os ungüentos, as coisas para preparar o corpo dele. Mas eu tenho certeza que a mensagem da ressurreição estava lá. Elas sabiam que ele iria ressuscitar. Tanto é que quando elas chegam, né, elas entram lá, e quando o anjo anuncia, então, a importância, né, irmãs, da gente preparar o nosso coração para receber essa mensagem tão importante. E como que a gente pode, então, acolher isso na nossa vida, né? Até nosso próprio tempo, né? Um dia nós vamos também ser recolhidos, né? Todas essas coisas vão acontecer. Mas que haja gratidão no nosso coração pelo tempo, por tudo que nós estamos vivendo, né? Eu acho que hoje, irmãs, de verdade, o que mais cabe é ter um coração agradecido e generoso. E encontrar um lugar no corpo de Cristo para servir, né, ao Senhor, tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Amém, irmãs?